Bom, então, agora sim, oficialmente, boa noite a todos, todas. Com prazer que a gente vai iniciar aí mais um ciclo, mais um encontro, né, entre o ciclo de encontros relacionados à saúde mental. Deixa eu ver se tem agita por aqui, não. Então vamos lá. Vou apresentar esse encontro para vocês e dizer do que se trata, né, para a gente iniciar aqui as nossas atividades. Então, primeiro, desejar aí as boas-vindas a todos que estão aqui presentes agora, online, no nosso ciclo de encontros de saúde mental, que é idealizado aqui pelo PPGCS. E agradeço a presença de quem está aqui, sincronamente. Agradeço também o apoio da coordenação do programa, né, que sempre que a gente precisa está disponível e apoia o projeto. Agradeço muito os membros aqui da Comissão de Saúde Mental, que dão uma ajuda aqui nos bastidores, né, para a gente vir aqui e falar sobre questões importantes da saúde mental uma vez por mês, pelo menos. E a participação de quem está aqui nesse momento, alunos, professores, inclusive de outros programas que a gente convida, e também de quem assiste depois gravado, né, que a gente bota lá na página do YouTube do PPGCS, tem essa possibilidade também. Então, eu acho que aos pouquinhos o projeto vai ficando mais maduro, vai crescendo mais, e vai fazendo com que se estabeleça aqui cada vez mais um espaço assim um pouco mais amplo de diálogo mesmo, né, de acolhimento, de cuidado aí dentro da nossa comunidade acadêmica. E a proposta desses encontros é justamente essa, é para a gente parar um pouquinho, né, ter essa oportunidade, pelo menos para quem quiser, né, parar um pouquinho e conversar sobre essas questões que atravessam a nossa experiência como professores, como alunos de pós-graduação, como indivíduos mesmo na sociedade também, por que que não, né? E, e no caso aqui da pós, né, nem sempre tem esse espaço, né? Muitas vezes não é falado sobre isso, nem mesmo em reuniões, nas disciplinas que a gente oferece, que vocês fazem, nas orientações, no laboratório. Enfim, e a gente sabe, né, ou deveria saber, eu costumo falar, que a trajetória acadêmica ela não é feita só de projeto, de artigo, de qualificação, de defesa, enfim, tem uma pessoa por trás de tudo isso que está acontecendo. E essa pessoa ela precisa de cuidados, né? Precisa ser cuidada. E o que a gente vai falar hoje aqui, eu acho que vai bem ao encontro dessa ideia, assim, né? O título é Entre Prazos e Angústias, a função da terapia e do terapêutico na sustentação do pesquisador. Acho que é bem propício, né, com isso que é a proposta aqui da comissão. E para conduzir essa conversa, a gente vai receber hoje aqui, ter o prazer, né, de receber a Denise Lauriane Moraes, que ela é psicóloga, é mestranda aqui no PPGCS, é membro da nossa comissão, né, de saúde mental, também faz parte ali do grupo de estudo em enxaqueca e práticas integrativas e complementares, o GEPIC, né? E a Denise ela vai nos convidar a refletir, acredito eu, né, sobre como que a terapia, como que essas experiências terapêuticas podem de fato oferecer um espaço de escuta, de elaboração, vínculo, né, sustentação diante de pressões também, incertezas, muitas vezes, de exigências emocionais que fazem parte aí dessa nossa trajetória como acadêmicos. E eu acredito, né, que essa é a pergunta, inclusive, que vai guiar a fala da Denise, que é, né, quem e o que sustenta aquele que pesquisa? Quem é que está sustentando nós? O que está sustentando nós enquanto seres humanos que estão passando por essa experiência? Um lembretezinho aqui importante, né? Lembrando sempre que esse encontro ele dá direito a certificado de participação de 2 horas. Eu vou botar o link aqui mais no final do encontro, aqui no chat, tá? E essas horas pode ser utilizada para validação no componente vida e carreira, tá? Os alunos que precisam de horas aí, enfim, validação nesse componente, é possível usar essas horas. E daí no final do encontro eu vou disponibilizar o link, mas esse certificado só vale para quem está assistindo aqui, sincronamente, né? Na hora, assim, para quem vai assistir depois gravado, daí já não tem mais essa possibilidade. Para quem assiste aqui agora vai poder assistir, vai poder conseguir esse certificado e validar como horas no Vida e Carreira, tá bom? Como vai funcionar aqui o nosso encontro é semelhante ao que a gente fez já anteriormente. Primeiro a gente vai ter a fala da Denise, né?
e uma meia hora aí, Denise, enfim, mais, um pouquinho mais, menos, conforme as tuas necessidades, o que tu achar interessante. E na sequência da fala da Denise, a gente vai abrir um espaço para pergunta, para comentário, para reflexões, enfim, uma troca de ideia aqui entre quem está aqui assistindo na hora, que essa troca de ideia também sempre traz coisas ricas, assim, e eu acho que é bem interessante, tá bom? Então, mais uma vez aí agradeço a presença de vocês. Agradeço mais uma vez a Denise por, né, tirar um tempinho para preparar esse assunto de hoje, vir aqui com a gente. E já aproveito, Denise, para passar a palavra para ti, assim, fica bem à vontade, querida. O tempo é teu, tá bom? Tamo contigo. Obrigada, professor. Muito bom estar aqui hoje falando sobre esse assunto, né? Já vou compartilhar aqui minha telinha com vocês para a gente já ir começando, ver se está tudo certo. Aqui. É, Vocês estão enxergando? Sim, sim, tudo certinho. Tá. Estão me escutando bem também, né? Sim, aham. Então, aí, oficialmente, boa noite, né? Eu sou a Denise, sou psicóloga, né? Diz o professor, ai, não, uma meia horinha aí, né? Eu digo, a gente gosta de falar, mas a gente gosta mais de escutar também, né? Então, com certeza vai ter um espacinho aí para gente escutar também quem quer contribuir aí nessa noite, né? Eu sou mestranda, então, aqui no PPGCS, faço parte da Comissão de Saúde Mental aqui do PPG, né? E eu estou muito feliz com essa iniciativa aí de proporcionar esse espaço aí para a gente pensar junto saúde mental, né? Quando a gente estava planejando os nossos encontros, quando a gente iniciou aí a comissão, eu pensei, né? Nossa, que tema a gente pode abordar? Então, eu pensei nesse tema que, para mim, também é desafiador, né? Porque eu também sou pós-graduanda, né? Sou mestranda. E eu estava passando por esse processo de reencontro, de ressignificação da terapia e do terapêutico, né, nessa caminhada da minha pesquisa. Então, agora, planejando esse nosso encontro de hoje, né, eu vejo o quanto esse assunto é importante, o quanto ele é provocador também, e eu quero provocar vocês a pensar aí um pouco, né, o que ele sustenta nessa caminhada de pesquisa, né? E quando a gente inicia aí um mestrado, um doutorado, bem como o professor estava falando, né, antes, a gente aprende aí a formular problemas, revisar literatura, definir métodos, interpretar resultados, cumprir prazos. Mas existe uma pergunta aí que raramente ela aparece aí nos projetos de pesquisa, né? Quem sustenta emocionalmente aquele que pesquisa? Né? Por trás de cada dissertação, de cada tese, artigo ou experimento, existe alguém ali atravessado por expectativas, por dúvidas, por renúncias, por medo de não corresponder ao que se espera. E existe um pesquisador tentando produzir conhecimento, enquanto ele também administra trabalho, relações familiares, dificuldades financeiras e as próprias questões emocionais, né? Por isso eu quero propor uma reflexão sobre aquilo que acontece subjetivamente enquanto a gente tenta produzir, né? Por trás de cada pesquisa existe um pesquisador. E trago aqui então algumas perguntas que talvez provoquem um desconforto, mas que elas são importantes então para iniciar nossa conversa, né? Em que momento sua pesquisa deixou de ser somente um projeto e passou a ocupar quase todos os espaços da sua vida? Quando você não consegue produzir, sente que uma tarefa não foi realizada ou sente que você próprio falhou? Quanto do seu valor pessoal passou a ser medido por artigos, prazos, resultados, avaliações? Você consegue descansar sem sentir culpa? Então, são algumas perguntinhas iniciais, um pouco desconfortáveis, mas necessárias nessa nossa noite de hoje. E na pós-graduação, a pós-graduação ela não representa apenas uma formação acadêmica, né? Ela mobiliza a nossa relação com o saber, com a autoridade, com o reconhecimento,
com aquilo que a gente imagina que deveríamos ser, né? Pesquisar significa aceitar que a gente não sabe, né? Só que a gente vive numa cultura aí que valoriza respostas rápidas, que valoriza o desempenho, o domínio técnico, e admitir que a gente não sabe pode ser vivido como uma incompetência, né? O pesquisador, ele precisa formular uma pergunta, mas pode sentir vergonha de ainda não possuir a resposta. Ele precisa criar algo próprio, mas ele está sendo constantemente avaliado. Precisa ter autonomia, mas também depende dos orientadores, comitê, parcerias, instituições, financiamentos, participantes. E aí, nesse encontro, né, com o desejo, dependência, avaliação, e incerteza, que a angústia aí pode se intensificar também, né? Então, o que que pode contribuir com o sofrimento, né? Sobrecarga e prazos simultâneos, né? Vários prazos no mesmo período, indefinição sobre o futuro profissional, né? Mesmo investindo na formação, a incerteza das oportunidades, dificuldades financeiras, às vezes bolsa de baixo valor, ou não conseguir aí conciliar trabalho com estudo, isolamento durante a escrita, né? Quantas vezes abrir mão de momentos de lazer ou com pessoas aí para ficar lendo e escrevendo, comparação com outros pesquisadores, né? Ah, será que todos estão produzindo, menos eu? Relação com orientação e avaliação, né? Às vezes uma crítica recebida, um medo de questionar, experiência de fracasso, recusa, reformulação, às vezes a rejeição de um artigo ou ter que reformular um projeto, a ausência, de separação entre o trabalho e o descanso, né? Não ter um horário para produzir, um horário para descansar. Aquele ideal de excelência permanente, né? A ideia de perfeição, que tudo tem que ser perfeito. E a sensação de que nunca se fez o suficiente, né? Sensação de produção do cansaço, mas produzir, o que que eu produzi, né? Então, nessa caminhada de pesquisa, e quem nunca passou por pelo menos um desses pontos, né? E essas experiências, elas raramente aparecem também de forma isolada, né? Quando elas se acumulam aí, a pós-graduação, ela pode deixar de ser apenas um processo de formação e ela pode passar e ocupar o corpo, o sono, os vínculos, a maneira, então, como o pesquisador percebe o próprio valor. E já que a gente está no meio científico, né, não podia deixar de trazer aqui um estudo, né, essa revisão sistemática, ela foi publicada em 2026 e ela concluiu que a saúde mental dos doutorandos ela é influenciada por fatores individuais, acadêmicos, interpessoais, organizacionais e ambientais. Então, isso reforça que o sofrimento, ele não pode ser explicado apenas pela capacidade pessoal de administrar o estresse, né? É um conjunto de fatores. E na vida acadêmica, então, frequentemente se deixa de dizer, ah, o meu artigo foi recusado, e passa a sentir, nossa, eu fui recusado, né? Se deixa de pensar, e meu cronograma atrasou. E daí passa-se a pensar, nossa, sou incapaz. E o resultado acadêmico deixa de representar uma produção e às vezes passa a definir o valor do próprio pesquisador, né? Essa exigência externa encontra as nossas exigências internas, né? Essas nossas exigências internas, elas já existiam antes da pós-graduação, né? A busca por reconhecimento, o medo de decepcionar, o perfeccionismo, a dificuldade de estabelecer limites, e eles não são criados exclusivamente aí pela universidade por esse processo, mas eles são intensificados aí, né? É, é, nessa área de pesquisa. Então, trago aqui para a gente pensar. Quando nenhum resultado parece suficiente, talvez já não estejamos respondendo apenas a um prazo institucional,
mas a uma exigência interna que não conhece ponto de chegada. Então, até quando a gente responde a um prazo institucional e a nossa própria exigência aí nesse meio, né? E o sofrimento, ele não é sinônimo de incapacidade, né? A angústia, ela pode fazer parte aí do encontro com o desconhecido e dos processos de transformação. O problema surge quando a angústia deixa de mobilizar e passa a nos paralisar. Quando o trabalho invade todos os espaços, né? Quando o descansar provoca culpa, quando a vida vai sendo progressivamente reduzida ao desempenho acadêmico, né? Lembram daquelas perguntinhas que a gente fez lá no início da noite, né? Então a gente precisa aí questionar a ideia de que sofrer seria uma espécie de rito obrigatório para se tornar pesquisador, né? Naturalizar o sofrimento não torna ele menos grave, né? Ele apenas dificulta aí que a gente possa reconhecer esse sofrimento e cuidar dele, né? E aqui nesses artigos, então, trago uma meta-análise com 32 estudos e mais de 23 mil doutorandos que estimou sintomas clinicamente significativos de depressão em aproximadamente 24% dos participantes e de ansiedade em 17%. E no Brasil, também estudos descrevem o comprometimento da qualidade de vida, especialmente aí nos domínios psicológico, físico, entre estudantes de mestrado e doutorado aí na área da saúde. E eu tenho quase certeza de que em algum momento, né, vocês já ouviram que ansiedade, privação de sono ou esgotamento seriam simplesmente a parte do mestrado, parte do doutorado, né? E algo ser frequente não significa que seja saudável, né? Que seja inevitável ou que deva ser enfrentado individualmente e em silêncio muitas vezes, né? E é aqui que eu quero trazer. E aí? Qual a função da terapia nesse sofrimento, né? A terapia, ela não vai eliminar os prazos, ela não vai escrever a dissertação, né? Ela não vai garantir que os resultados sejam aqueles que a gente deseja, né? A sua função não é retirar todas essas dificuldades da trajetória, mas é ampliar a possibilidade que a gente possa atravessar essas dificuldades sem desaparecer dentro delas. Né? Nesse espaço terapêutico, o pesquisador ele pode deixar de ser por um momento aquele que precisa explicar, precisa comprovar, precisa responder. Ele pode falar sem transformar ali imediatamente a sua experiência num resultado mensurável. Ele pode falar sem estar sendo avaliado, né? E aqui trago alguns pontos aí que que a psicoterapia pode nos favorecer, né? Elaboração da angústia relacionada à avaliação e o fracasso. Então, por exemplo, diante de uma banca ou da devolução de um artigo, né? A terapia pode ajudar aí na compreensão por que aquela avaliação é vivida como uma ameaça, uma exposição ou uma confirmação de incompetência, né? A diferenciação entre produção acadêmica e valor pessoal. Então, após uma recusa de artigo, por exemplo, né, o pesquisador pode passar a pensar aí, né, meu trabalho foi recusado, eu não tenho capacidade, né? Então, a psicoterapia pode favorecer essa separação entre o resultado de uma produção e o valor de quem produziu, né? O reconhecimento de limites e necessidades, né? Perceber que, por exemplo, a irritabilidade, a dificuldade de concentração, a privação de sono, o cansaço, eles não são sinais aí de falta de compromisso, mas são indicativos de que algo precisa ser revisto, precisa ser cuidado. E a compreensão de padrões de autocobrança, né? Reconhecer quando se está se estabelecendo metas impossíveis, né? Vai lá, revisa o mesmo texto, adia entrega por acreditar que ele nunca está suficientemente bom, né? Elaboração das relações com autoridade e reconhecimento. Então, às vezes, uma orientação mais direta, né? Ela pode ser sentida como desaprovação, como rejeição.
E na terapia é possível compreender por que a opinião do orientador assume um peso tão decisivo sobre a percepção que o pesquisador tem de si. A identificação de repetições nas relações com orientadores, pares, instituição, a construção de maneiras menos punitivas de lidar com os erros, né? A gente se pune tanto com os erros, né? Em vez de passar aí a noite trabalhando como punição por um atraso, né? Poder parar e analisar o que que aconteceu, reorganizar o cronograma, reconhecer que os erros fazem parte do processo científico, né? Recuperação de espaços da vida não subordinados à pesquisa, né? Isso é muito importante. Voltar a reencontrar amigos, praticar atividade física, descansar, participar dos momentos com os familiares, realizar atividades culturais e transformar essas experiências aí sem culpa, né? Por não estar produzindo. Reconhecimento do momento em que é necessário também pedir ajuda, né? Perceber que o sofrimento ele pode estar comprometendo o sono, os vínculos, a concentração ou as atividades aí cotidianas e procurar um apoio antes que o esgotamento se intensifique, né? Então, a psicoterapia ela não retira as dificuldades aí da pós-graduação, né? Mas ela pode ajudar aí o pesquisador compreender por que que certas experiências se tornam tão ameaçadoras, né? E construir outras formas de atravessá-las, né? Sem reduzir aí toda a sua existência, né? No processo acadêmico. E o que pode ser terapêutico, então, fora da terapia, né? Nem tudo que é terapêutico é terapia, né? A gente escuta bastante falar disso, né? Então, a psicoterapia, ela é uma prática profissional, ela tem um enquadre, ela tem informação, teoria, técnica, objetivos específicos. É, E o terapêutico, né? Entretanto, ele também pode aparecer em experiências cotidianas, né? Que experiências que restituem o vínculo, a palavra, limite, o pertencimento. E, por exemplo, uma conversa acolhedora entre colegas não substitui a terapia, mas ela pode romper o isolamento. Um grupo de escrita, ele não trata de um conflito psíquico, mas ele pode transformar uma tarefa solitária numa experiência compartilhada. Um orientador, ele não ocupa o lugar do terapeuta, mas uma orientação clara, respeitosa, disponível, né, pode proteger muito a saúde mental. E aí, vamos falar um pouquinho, né, de experiências que são potencialmente terapêuticas, né? Essa relação de orientação baseada na clareza, no respeito, na comunicação, né? Orientador e estudante, o que estabelecem metas, e expectativas possíveis, combinam prazos, realizam reuniões, conversam abertamente, né, sobre as dificuldades. Os grupos de estudo sem competição excessiva, né? Colegas que compartilham referências, esclarecem dúvida, reconhecem aí que o saber não faz, que o não saber faz parte da formação, né? E redes de apoio entre pós-graduandos, né? Estudantes aí que trocam informações de processos acadêmicos, se apoiam, né? Uma banca difícil, né? Uma recusa de artigo, né? Se ajudam em situações práticas. Espaços institucionais de escuta, encontros como esses, né? Que a gente está realizando agora aí, de acolhimento para falar sobre sofrimento, conflitos, dificuldade. Escrita compartilhada, grupos de produção, né? Então, às vezes reservar um horário para escrever junto, né? Presencialmente, online. Então, a escrita deixa de ser uma tarefa, né? Completamente solitária ali. O descanso sem culpa, né? E a preservação dos vínculos externos, né? Estabelecer horários para encerrar o trabalho, né? Preservar momentos com os familiares, permitir descansar no final de semana, né? Sem interpretar essa pausa como preguiça, como falta de comprometimento, né? Atividades físicas, culturais, artísticas, comunitárias. Então, participar de uma corrida, praticar uma yoga, meditação, que a gente já falou aqui, né? Caminhar, dançar, cantar, pintar. Então, essas experiências, elas podem restituir a presença corporal, né? O vínculo, e os outros sentidos da vida também, né? Possibilidade de pedir ajuda antes do esgotamento.
Então, essa comunicação com o orientador também, né? Determinado prazo precisa ser revisto, solicitar apoio, procurar atendimento psicológico, aí eu dividi uma dificuldade com o colega, né? Antes que esse sofrimento aí comprometa toda a rotina. Então, o terapêutico, ele pode aparecer aí quando uma experiência rompe o isolamento, né? Quando devolve a capacidade de falar, de reconhecer limite e permite aí que o pesquisador se recorde da sua existência, né? Dessa existência que não se resume à produção acadêmica, né? Então, a terapia não substitui o terapêutico e vice-versa, né? Eles se complementam. Depois de dito tudo isso, né, eu trouxe uma parte aqui que eu acho que é muito importante pensar. Uma parte que, né, o professor falou aí, né, o que me exige, o que me sustenta. A gente não tem uma receitinha de bolo, né, mas eu acho que aqui é a parte mais importante que cada um precisa pensar, precisa ter a clareza de saber o que que me exige, né? Prazos, cobranças, expectativas, medo. O que que me sustenta, né? Pessoas, espaços, práticas, vínculos que ajudam a continuar, né? E às vezes esse exercício é até escrever mesmo, escrever no papel, parar para pensar, né? Porque precisa ter essa clareza de saber o que está me exigindo, o que está me sustentando. E a partir daí também, né, se questionar, fazer alguns questionamentos. Será que a coluna das exigências ficou maior? Né? O que aparece aí como sustentação? Será que essa sustentação está realmente presente na rotina? E aí, você tem procurado apoio apenas quando já está no limite? Sua rede de sustentação depende de uma única pessoa? Qual apoio institucional deveria existir, mas que ainda não existe? E se não há rede de apoio? Rede de sustentação. Como que eu posso buscá-la? Então, só a partir dessa clareza do que me exige, do que me sustenta, que eu vou conseguir responder essas questões que são muito importantes, né? A sustentação do pesquisador, ela não deveria depender exclusivamente da sua capacidade individual de suportar, né? As exigências, elas são coletivas, então esse cuidado também precisa ser coletivo, né? E uma frase que eu pensei que eu achei muito importante. Que cuidar da saúde mental na pós-graduação não significa reduzir o rigor científico. Significa criar condições para que esse rigor não dependa do adoecimento psíquico de quem pesquisa. E uma pesquisa, né, ela exige método, exige tempo, investimento, mas o pesquisador, ele também precisa de tempo, de vínculo, de espaço de elaboração, de terapia e do terapêutico. Então, aí, a terapia, ela pode ajudar a reconhecer por que determinados prazos se transformam em ameaças, porque uma crítica, ela é sentida como uma anulação, por que descansar pode provocar culpa, né? O terapêutico, então, por sua vez, ele pode estar nos vínculos, nas condições que permitem que o pesquisador não atravesse sozinho todas essas incertezas. E aí, talvez a pergunta que a gente se deva fazer não seja apenas como que eu vou conseguir cumprir todos os prazos, mas também em que condições eu desejo produzir conhecimento e quem eu estou me tornando durante esse processo. Porque nenhuma dissertação, tese, publicação deveria exigir que o pesquisador desaparecesse para que essa pesquisa possa existir. E então, para finalizar aqui, eu queria trazer um pouquinho do meu encontro com o terapêutico, que ele foi possível através da terapia.
E eu posso dizer que muitas vezes é preciso estar aberto para reencontrar o que nos sustenta. O cuidado, ele também se constrói em todos os espaços de vida, né? Depois desse encontro, eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa mais leve para enfrentar aí todos os desafios que a pesquisa tem. Então, é isso que eu gostaria de propor hoje. Essa provocação de estar aberto a olhar, a questionar o que me sustenta e trazer também que a terapia e que o terapêutico, eles nos auxiliam muito nesse processo. Eles também são uma sustentação nessa nossa caminhada de pesquisa. E já falei demais, né? Então, como o professor eu disse, aí vamos abrir para a gente escutar também, né? Todos aí que desejam contribuir nessa nossa noite. Muito bom, Denise. Muito bom mesmo. Acho que muito apropriado também, né? Para a situação da pós, assim, eu parabéns. Foi muito bacana te escutar. E eu fiz aqui várias anotações, né, de coisas que iam me atravessando, assim, e que eu ia pensando. Não tem problema, filha. E que eu ia pensando e que fazia muito sentido. E vou falar algumas aqui até antes de a gente bater esse papo. Inclusive, pessoal, vão se preparando aí para participar também, tá? Seja através do chat aqui, mas principalmente se puder abrir a câmera, né, o microfone, vi que o Jaime já abriu e agradeço. Mas assim, umas coisas que, primeiro, né, tu trouxe vários questionamentos daqueles que eu acho que uma fala interessante é aquela que traz mais questionamento do que resposta, né? E a tua fez isso. E daqueles questionamentos que coloca a gente, às vezes, até numa situaçãozinha, opa, eu não tenho me questionado sobre isso, né? E esse espaço aqui é para isso, para fazer aquelas perguntas que a gente talvez não esteja fazendo. E para nós mesmos, né? Sobretudo. E eu acho que tu trouxe várias delas importantes, tu trouxe alguns pontos que é meio que trocar o dedo na ferida do universo acadêmico, que eu acho extremamente importante. Por exemplo, naturalização do sofrimento, né? Tu usou essa palavra lá no início. E, cara, isso é muito comum no universo, no meio acadêmico, entende? Muito comum. É tipo, se não tiver sofrimento, não é um mestrado, não é um Não estou doutorado, pesquisando. não estou pesquisando. E eu acho que essa naturalização é perigosa mesmo, assim, né? Ah, ok, é desafiador, não vai ser simples, não vai ser fácil, tem que fazer os cálculos ali, né, para ver se esse mestrado, esse doutorado vai se encaixar na minha vida agora e tudo mais, porque realmente tem compromisso e tal. Mas uma coisa é ser desafiador, outra coisa é tu naturalizar o sofrimento, tipo, isso é uma coisa completamente normal. Eu tento fazer isso, não, cara, um mestrado, um doutorado é para ser o máximo possível, assim, prazeroso, com uma certa leveza, em alguns momentos vai dar uma pesadinha, mas não é para ser só coisa ruim, entende? Então tu traz isso, eu acho muito importante falar sobre isso, tá? A outra coisa que tu trouxe que eu acho muito bacana é ali entre aqueles pontos, né, que tu elencou ali que a psicoterapia pode favorecer. Nossa, aqueles pontos ali, eu vi assim, é um manual, dá uma olhada ali, realmente ali tu pode trabalhar várias coisas na psicoterapia, que é um espaço, né, onde a gente pode não ser cobrado, não ser avaliado e tudo mais, e realmente só por isso só já é uma coisa ótima, mas pode ser muito mais, como tu trouxe ali. E uma coisa que eu achei muito bacana e que passa pelo autoconhecimento demais, assim, é recuperação do espaço de vida, né? Porque o que que eu vejo, assim, com muita frequência no meio acadêmico, não só entre alunos, pesquisadores, professores, enfim, quando eu falo meio acadêmico, é que eu estou falando da nossa comunidade inteira. Eu vejo as pessoas não terem mais um espaço de vida. Aquilo virou a vida delas e é só aquilo e deu. E daí isso aí também é preocupante, né? Porque o que que me exige, o que que me sustenta, né? Que tu trouxe ali. Então essa reflexão é boa também. Porque eu, particularmente, tenho a minha vida fora daqui e ela é simplesmente fundamental para que eu não pire muitas vezes, né? Eu tenho meu universo poético, que eu faço minhas poesias, a minha arte, tenho até o universo da ayahuasca, que eu vou lá, e é um momento também de relaxamento, de algo fora daqui, de uma vida, tem meus momentos aqui com família e tudo mais. E eu acho que se não tiver isso, não tem como me sustentar, né? É isso que me sustenta. Não tem como a gente tá diante daquelas exigências lá sem adoecer, né? Então, eu tenho esse meu espaço, mas cada um tem que ser o seu, né? E muitas vezes
passa por um processo psicoterapêutico de autoconhecimento para saber qual que é o meu espaço fora daqui, cara. O que que eu sou para além de pesquisador? Eu devo ser mais coisas além de pesquisador. Eu sou poeta, eu sou artista, eu sou atleta, eu sou, enfim, o que que eu sou para além disso aqui, né? Então, bem bacana. Só aqui um apanhadão do que tu falou, dentre as coisas que tu falou e que eu anotei porque eu achei muito bacana, Denise. Muito bacana mesmo trazer isso. E agora eu quero escutar um pouquinho. E só Pode complementando falar, pode falar. essa questão que o professor trouxe também né, de achar o que me sustenta, e quando no meio do processo a gente perde o que sustenta, que a gente Sim, tem que reencontrar isso. E sim, agora, né, o que que vai me sustentar a partir daqui? Aquele questionamento que a gente fez, será que é uma pessoa só que me sustenta? Será que é uma coisa só? E é, aí? é Qual bem que é a isso. minha rede aí? E quando eu preciso passar a sustentar aquilo que me sustenta, e cadê o resto? É interessante isso, né? Quando é só uma coisa no universo acadêmico, no universo, né, das universidades, assim, como um todo, uma coisa que eu vejo com alguma frequência é tipo, a pessoa ficou a vida inteira trabalhando naquilo, tal, daí ela se aposenta, né? E o tão, né, talvez para muito esperado, o momento da aposentadoria vira um tormento, a pessoa fica doente, né? Vem aí às vezes depressão, vem, enfim, ela perde a saúde de alguma maneira. E tu vai ver por nada tem relação com isso, né? Pô, aquilo tudo ali me sustentava, de repente eu não tenho mais aquilo e só tinha aquilo. E daí vem o adoecimento, inclusive. Muito bacana isso. Show, Denise. Pessoal, quem mais, quem queira, né, participar desse momento bem bacana, vi que o Thiago colocou ali exatamente naturalizar que você entra no doutorado, vai tomar medicação para ansiedade. Pois é, não deveria ser natural isso mesmo. Acho que não deve. A gente tá tocando em feridas aqui, né, pessoal? Esse é o momento mesmo, eu acho, para isso. Pra gente causar, se incomodar um pouco também. Alguém mais, pessoal, queira falar, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. É bacana escutar vocês. Opa, Alexandra? Boa noite, querida. Tá com o microfonezinho desligado? Não? Eu tava com o microfone desligado, não ia falar nada, Ah, tá, mas eu não, vou tranquilo. falar, porque me Ah, tá. tocou bastante. Me tocou bastante as falas da Denise. Eu sou estudante de graduação, né? Então, estou no início, assim, início para o final, né? Logo mais me formo, mas já nesse processo e já entrando no mundo da pesquisa e iniciação científica, toca isso muito em mim também. Eu acho que em outros colegas que também estão nesse processo, que querem seguir no meio acadêmico, e é muito até desesperador, né? Porque a gente estava conversando, vamos fazer o mestrado, e a gente já começou na graduação normalizar, mas a gente sabe que o mestrado, né? Se a gente quiser fazer o doutorado, a gente vai enlouquecer, a gente vai ter que tomar medicação, a gente vai ter que aceitar que esse vai ser o novo normal, vai ser perder completamente a nossa subjetividade. Vai ser único exclusivamente, né, a nossa energia dedicada a essa produção. E aí foi muito interessante, porque eu sou da área da psicologia, a gente ficou, nossa, né, a gente vai se adoecer para entregar conhecimento sobre saúde mental para as outras Uhum. pessoas, que coisa mais dicotômica, né? Que coisa que não encaixa, o que não está fazendo sentido aí. Então, ouvir hoje a Denise, acho que foi um grande alívio, assim, de que esse processo ele não tem que ser e não pode ser adoecedor, porque como a gente vai falar de saúde, principalmente nesse campo aqui, nesse momento, né, com profissionais que estão falando sobre bem-estar, saúde melhora na qualidade de vida em diversos aspectos, a gente está se adoecendo para produzir esse conhecimento. Então, acho que é uma provocação do início ao fim. É realmente um ponto de olharmos de olhar mesmo para a nossa própria vida, né? O que a gente está constituindo e o que nós estamos realmente entregando para a sociedade. Não tirar essa estigmatização, né? De que para você produzir o conhecimento com qualidade, você precisa se despersonificar, você precisa se adoecer. Enfim, acho que foi um grande alívio ouvir a Denise hoje. Que bom, Alexandra. Alexandra ou Alexandra? Como é que eu falo? Desculpa. É, Alex... Alexandre. Alexandra mesmo. Alexandra. Ô, Alexandra, muito bom que tu estás aqui, né? Mesmo estando na graduação. Legal que tu teve a oportunidade de escutar isso. Acho que bom que tu escutou isso para desmistificar um bocado de coisa. E bacana
isso que tu traz também, assim, né? Falando, eu pensei, né? O paradoxo do pesquisador da saúde mental. Perde a saúde mental para pesquisar a saúde mental e oferecer mais saúde mental para os outros. Então, é estranho isso, realmente. E às vezes é tudo tão automatizado que a gente já não pensa nessa estranheza. Ah, mas legal que tu trouxe. E não é para ser assim, não, Alexandra. Realmente a gente tem que passar por um processo de vida acadêmica, mestrado, doutorado, como passa por outros processos da vida, né? Não, o Igor coloca aqui, né? Foi a conversa que tive com o pessoal um tempo atrás. Resumindo, era antes do mestrado, doutorado, a gente não tomava nada, agora tomamos. É cômico, mas é trágico. Então, não é para ser isso uma regra, né? No caso aqui do Igor, né? Às vezes também aquele negócio não quer dizer que vai uma coisa tá causando a outra. Às vezes é a fase da vida mesmo, que a gente vai ficando mais velho, vai tendo umas preocupações, mais compromissos, e um deles só é a pós, e daí começa a tomar medicamento, mas tem mais a ver com esse momento da vida do que com a pós particularmente. Mas realmente, muita gente passa pela pós e a pós é a causa do adoecimento, assim. A gente vê isso com bastante frequência. Vários estudos mostrando isso, inclusive os índices, a gente já falou aqui, né, de depressão, ansiedade e tal, no ambiente acadêmico é muito maior do que no ambiente normal, assim, de vida. Então, Alexandre, mas não é para ser assim, tá? E dá para não ser assim, tá? É possível, sim. Eu mesmo passei com um relativo sucesso por essa fase da minha vida, mas eu tinha bem claro aquilo que a Denise trouxe, né? O que que me sustenta, né? E o que que aonde o que que me exige, o que me sustenta. A parte que me sustentava era bem construída assim também, com bastante coisa, diversificada. E daí eu consegui passar com alguma, né? Como eu falei, com uma saúde boa por esse processo. E dá sim. Mais alguém, meus queridos? Fala, Tati, fica à vontade, querida. Oi, gente, boa noite. Boa Talvez noite. saia um pouco que eu tô saindo do trabalho aqui. Eu botei o celular meio no carro para ir escutando aqui, porque Show. tava muito boa realmente a palestra da Denise de hoje. Eu vou falar muito a minha história, né, no mestrado, desde que eu comecei e até como ela trouxe em relação à terapia. Ah, Assim, o processo de terapia para mim foi, eu acho que o que me sustentou muito para não desistir do mestrado, assim, muito mesmo. Porque o próprio mestrado, isso é uma coisa que eu conversei muito com a minha psicóloga, o próprio mestrado me trouxe muito autoconhecimento. Porque no mestrado eu vi muita coisa, assim, como até a Denise trouxe na palestra ali, né, de você perceber por que que eu tô tão angustiada com isso. Não é só o prazo, né? Tinha coisas internas rolando ali, tipo, o perfeccionismo, como ela trouxe ali, né? Então, eu acho que o processo terapêutico, assim, para quem, até como o Igor falou ali, né, que começa às vezes você toma remédio, não toma antes e começa a tomar no mestrado. Eu acho que o processo de terapia, o processo terapêutico, ele é essencial para talvez você o máximo possível postergar esse uso de medicação ou até quem sabe não precisar utilizar, porque essa rede de apoio da terapia é muito importante. Para mim, foi assim essencial no processo de mestrado. Foi muito essencial. Então, quem tem condições financeiras de fazer terapia durante o processo de mestrado e doutorado, façam, porque é essencial, assim, é essencial para todo o processo, porque a gente percebe muita coisa, assim, principalmente para mim, né, que vim. Eu entrei no processo, no mestrado, vindo da minha carreira totalmente prática, assim, eu fiquei muitos anos afastada da parte acadêmica. Então, quando eu entrei no mestrado, eu vi muita coisa assim, opa, né? É diferente isso aqui do que a vida prática de atuar na clínica, né? Inclusive em relação ao próprio ego das pessoas, enfim, né? A gente começa a perceber muita coisa assim dentro do mestrado de estrelismo, assim. E outra coisa que foi muito legal também, que o processo terapêutico, ele trouxe, ele fez com que eu não me afundasse na racionalidade excessiva da academia, porque eu vi que eu estava perdendo um pouco do sutil, da espiritualidade, do fim, estava entrando numa coisa muito cética, assim, o processo da academia. E a terapia, ela me ajudou a equilibrar muito isso. Então, esse é o meu relato, assim, gente, se puderem, façam terapia, que é essencial para todo esse processo. E parabéns, Denise, que foi maravilhosa mesmo a tua palestra. Obrigada.
Tá fechado o seu microfone, professor. Opa, É, show, Tati. Obrigadão, muito obrigado mesmo. Quer comentar alguma coisa, Denise? é. Não, pode comentar, professor. É. É, acho que a Tati traz uns pontos importantes ali também, né? Essa questão da exigência, né? Às vezes não é só os prazos, tem algumas coisas dentro aqui. É nossa exigência com a gente mesmo. E aqui no universo acadêmico, daí meio que dá uma selecionada também de alguma maneira, um perfil assim, né? Que não é regra, mas tem uma base boa, um perfil de pessoas que são bastante autoexigentes, né? Tanto é que se dispõem a fazer esse caminho. E essa exigência, às vezes, a gente, né, dá uma exagerada, a gente perde a mão com a gente mesmo. E às vezes não é nem a situação, o problema é nós com a gente mesmo, assim. Então, legal que a Tati trouxe isso, e a psicoterapia vai ajudar mesmo muito nisso, assim. Um ponto que a Tati comentou ali, né, sobre, comecei a fazer um mestrado, fui entrando muito nesse negócio do ceticismo, e tal, me afastando de outros lugares da vida, como a Denise trouxe, e às vezes esses lugares é o que sustenta, inclusive. Eu passei por algo parecido quando eu estava começando o meu mestrado também. Meu mestrado, meu doutorado, se teve uma época ainda tava, eu sempre faço umas leituras paralelas, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, que eu acho importante. Eu tava lendo muito Nietzsche, por exemplo, essas coisas assim. Nossa, eu virei um ateu completo, cético total, assim. E aquele momento deu uma pesada, assim, na minha vida, porque eu tinha algo que me sustentava ali antes, e que daí meio que foi, né? Foi mutado, vamos dizer assim. Ei, foi silenciado em mim. E daí depois teve todo um processo de reencontro com isso, e que hoje. Então, realmente, pode acontecer umas coisas dessa, né? E por isso que a psicoterapia é bacana. E realmente, quem puder ir fazer psicoterapia, né, tiver a condição, porque também é um privilégio, infelizmente, isso. Eu recomendo fortemente. Eu faço psicoterapia, tá fazendo 10 anos, sem parar. Se tem uma coisa que eu sou disciplinado na vida, é isso. Passei pandemia e tudo, deixei de ir presencial, fui online e continuei fazendo, assim. Pô, me ajuda pra caramba, com certeza. Já não é fácil agora, imagina sem isso, se eu não tivesse, né? Então, ajuda muito. Show. Mais alguém? Denise, quer falar alguma coisa? Tudo ok? Eu acho que era isso, professor mesmo. E nesse processo aí também eu, né, precisei trocar de psicólogo, né? O meu não me atendeu mais, eu digo, não dou conta. Tem disso também, né? Não dou Tem. conta mais de ti, eu digo, eu vou te indicar para outra pessoa, Sim, sim, né? E tu vai aí buscando pessoas que, né, possam aí realmente te ajudar, te auxiliar nesse processo, né? sim. De E tu aí? chegar, né, dela te perguntar, tá, e cadê você aí nisso tudo? Né? E tu fica, meu Deus, cadê eu? Nossa, essa é uma pergunta que já levei para psicoterapia algumas vezes, assim, né? Tá bom, e o que que sou eu aqui, né? Porque a gente vai mergulhando tanto em algo que talvez a gente vai se distanciando, né? De algumas coisas e depois para fazer a volta já sumiram algumas pistas ali, tu não acha mais o caminho de volta, né? E aí tu tem que começar a relembrar de algumas coisas e tudo mais, porque é fácil fazer esse caminho nesse sentido mesmo, no sentido de se perder, quem sou eu aqui? Com isso tudo. E de repente a gente só tá no automático, né? Só seguindo, tentando, talvez, a, a gente tentando fazer parte, fugiu a palavra, corresponder às expectativas que já nem são mais nossas. E nem sei de quem são, muitas vezes. Então, é um caminho de ficar atento. Tudo certo, meus queridos, minhas queridas? Mais alguma coisa? Não? Então, deixa eu botar aqui o link, né, antes que eu esqueça. Formulário de presença, quem ficou aqui até agora, merece o tempo ali do que dá no formulário. Vocês podem usar lá no Carreira e Vida, como eu falei no início, né, para validar horas ali nessa possibilidade da formação de vocês, né, vida e carreira, na verdade. Depois também fica gravado, né? Se vocês, quem assistiu aqui, quiser assistir de novo, ou quiser enviar para alguém e tal, enviar para os colegas, para os orientadores, enfim, fiquem bem à vontade, né? Eu acho que a gente discutiu muita coisa importante aqui hoje, como vem sendo nesses encontros.
E depois, né, a gente segue fazendo. Próximo mês tem mais um encontro. E lembrando, pessoal, esse é um espaço para isso. É um espaço que a gente não tem, geralmente, no universo acadêmico, para conversar sobre essas questões, né, se juntar aqui, ver que mais pessoas sofrem, às vezes, né, das mesmas angústias e tal, e que não precisa ser assim, não precisa ser sozinho. Enfim, então, nos próximos encontros, sintam-se à vontade para voltar aí, que a gente vai estar usando esse espaço para isso mesmo, para a gente conversar sobre essas questões. Denise, mais uma vez, muitíssimo obrigado, querida, Eu tá? que Por agradeço, hoje. professor. Obrigado a quem está presente aqui, quem veio, né, nos escutou. Até o próximo, a gente divulga lá nos canais do PPGCS, no WhatsApp, enfim. A gente dá um jeito de mostrar para vocês quando que tem. Isso aí. Valeu, pessoal.